Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje falando especificamente sobre o calendário de setembro do Auxílio Brasil, que ainda não foi antecipado, e eu descobri alguns motivos e eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que eu vou passar. São informações bem relevantes de uma burrada, uma burrice eleitoral que está sendo feita, que não dá para acreditar no raciocínio, e você vai entender por que o governo ainda não antecipou. E muitos me perguntam, Leonardo, é certo que o governo vai antecipar? Hoje eu diria para vocês que meio a meio, porque o governo está medindo os efeitos da última antecipação e existe uma divergência interna sobre se é melhor espaçar o Auxílio Brasil da eleição ou deixar ele próximo da eleição. Nesse vídeo você vai entender esse absurdo sobre as datas, qual o calendário atual, até quando o governo pode antecipar e quais os detalhes relevantes sobre isso. Só não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição e se quiser participar de um dos nossos grupos, o link está na descrição desse vídeo. Vamos aqui para a tela, pessoal. Esse é o calendário de setembro confirmado. Começa no dia 19 e vai até o dia 30. Se é o calendário confirmado, isso significa que esse calendário será mantido? Não. Já respondendo a primeira pergunta, o governo pode antecipar até mesmo quando abrir o mês de setembro, porque eles precisam de alguns dias apenas, mas eles podem colocar uns 5, 6 dias antes da data de início fazer essa antecipação, então não necessariamente tem que ser esse. Por que um está em amarelo e outro em laranja? Esse é o calendário para pegar o primeiro turno da eleição e esse é o calendário para pegar o segundo turno da eleição. Então esses calendários aqui são os calendários que o governo mais tem cuidado. Presta atenção pensando na eleição e já projetando um possível segundo turno. Todas as pesquisas indicam que teremos um segundo turno. Então, setembro e outubro são meses-chave para a eleição. O que é o efeito imediato? Vamos lá. O governo estuda o efeito imediato do Auxílio Brasil nas eleições. Pense comigo, todos recebem em setembro, no calendário atual, até o dia 30/9, uma sexta-feira. 2 dias depois, no dia 2 de outubro, é o primeiro turno da eleição. Então você tem um pagamento encerrando exatamente numa sexta e no domingo tem eleição. Muito próximo. Em outubro, 90% das famílias receberiam até o dia 28, que é uma sexta, e 2 dias depois, no dia 30, é o segundo turno. Novamente, se eles deixarem os calendários como estão, eles conseguem colocar o Auxílio Brasil próximo da eleição. Aí você me pergunta, então por que o mês de agosto o governo antecipou para a primeira quinzena? Se agora o governo estuda talvez não antecipar. Veja bem, existe o efeito a médio prazo. Não é nada muito difícil de entender. O que acontece? Muitos acreditam que o pagamento próximo não garante tempo porque as famílias não conseguem colher todos os frutos. Foi essa expressão que um representante me passou. Que não daria tempo para a família pegar os 600, absorver essa informação e, teoricamente, mudar a sua intenção de voto. Então, parte do governo defende que, quando você antecipa, é melhor deixar alguns dias antes da eleição para que as famílias consigam utilizar os R$ 600, absorver isso e, talvez, mudar o voto. Eu estou falando da visão do governo, não a minha visão, tá? Isso daria de 5 a 10 dias de espaço. Só que o que aconteceu nesse momento? O governo antecipou o calendário de agosto e os números eleitorais não subiram, nem imediatamente, nem a médio prazo. Então pesquisas que estão saindo ali do dia 24, 25 de agosto, realizadas nessas datas, 26, todas essas pesquisas indicam que a popularidade do presidente não subiu entre os beneficiários do Auxílio Brasil. E aí eles questionam, valeu a pena antecipar agosto se nem a médio prazo subiu? Aí vamos entender uma coisa. Aqui está o mês de agosto. O Auxílio Brasil começou a ser pago no dia 9, foi até o dia 22. Hoje nós estamos no dia 30. Do dia 22 até o dia 30, as pesquisas realizadas ali no dia 23, 24, 25, 26, a intenção de voto de quem recebe o Auxílio Brasil não subiu para o presidente. Pelo calendário atual no mês de setembro, olha aqui como é que tá, fiz bem visual para vocês entenderem. Começa ali no dia 19 e vai até o dia 30. Depois tem o sábado, e depois tem a eleição no domingo. Então ficaria bem próximo. Outros integrantes do governo acreditam que era importante trazer essas datas aqui de setembro um pouquinho mais para trás, para dar aquele efeito de vocês pegarem o dinheiro, gastarem esse dinheiro, utilizarem e ter um tempo para pensar e talvez isso influenciar na eleição, ter um tempo para isso também injetar esse dinheiro na economia brasileira e possivelmente influenciar em algum voto. Só que o que eles não pensam? Eles não pensam em você, porque quando eles anteciparam para o dia 9 de agosto,
A pessoa que recebeu no dia 9, agora a próxima data confirmada dela é só lá no dia 19 de setembro. 40 dias de intervalo. Isso é muito ruim para o planejamento familiar. E é isso que o governo deveria ter pensado. Se vai antecipar, antecipa tudo. Só que eles anteciparam agosto para um teste não apenas de logística do Ministério da Cidadania, mas também logística eleitoral, puramente eleitoral. E por que eles ainda não tomaram essa decisão definitiva sobre setembro? Porque eles estão medindo o resultado para definir a melhor estratégia. Então, do dia 22 até o dia 30, não teve um espaço de tempo tão amplo. Então, eles estão atrasando isso o máximo possível para que eles consigam medir. O que vale mais a pena? Colocar o Auxílio Brasil antes, colocar o Auxílio Brasil um pouco depois. Como que eles medem isso? Bom, eles fazem pesquisas internas de cada partido. Próximo da data de pagamento. Então faz uma pesquisa lá no dia 15, no dia 16, até o dia 23 ali de agosto, por exemplo, quando o auxílio está sendo pago, e vê como é que ficam as taxas de avaliação. Depois eles medem uma semana depois, vê se isso aumentou ou diminuiu. Com isso eles conseguem bater o martelo sobre qual o melhor cenário. Chegar com o Auxílio Brasil na forma que está agora, no calendário de setembro, ou antecipar um pouco, ali para a primeira quinzena, seja para começar no dia 5, dia 7, enfim, no início de setembro, e ter um espaço maior até as eleições quanto a isso. Só que aí vem a burrice eleitoral. E isso eu falo com muita propriedade porque eu converso com vocês. E nós vamos citar empréstimo consignado e antecipar calendário. Não adianta você fazer algo que talvez seja interessante do ponto de vista dos beneficiários, só que fazer de uma forma tão mal feita que você sai de um cenário para possivelmente melhorar e acaba piorando a vida das pessoas. E eu quero que vocês opinem sobre isso, que a opinião de vocês é muito importante ali nos comentários. Olha só, empréstimo consignado. Muitas famílias têm interesse, querem o empréstimo consignado porque precisam. Eles lançam em março, cria expectativa. Muitas famílias fazendo planos de como utilizar o dinheiro, até para empreendedorismo. Dia 30 de agosto, ainda não saiu. Então, se era um empréstimo consignado pensando em aumentar a popularidade, tanto tempo de espera, tantas incertezas, tanta angústia, acaba prejudicando a imagem de quem criou. Antecipar calendário, olha só. Maioria das famílias gostou, efeito positivo. Essa antecipação aqui para começar no dia 9 de agosto. Muito bem, famílias gostaram. Só que eles fizeram apenas o de agosto. Ainda não anteciparam de setembro e as famílias estão angustiadas com isso, porque receberam antes aqui em agosto, agora estão com essa perspectiva de todo esse intervalo de tempo, que mesmo que o governo antecipe agora para a primeira quinzena, que é uma possibilidade, o governo estuda fazer isso, demorou tanto para tomar uma decisão e passar informação clara para o beneficiário, que agora a família já está com um pouco de raiva disso, que a família já está pensando, poxa, me deixou angustiado todo esse tempo, eu não sei se setembro vai ser no fim do mês, vai ser no início, o governo não fala isso de forma clara, o ministro da Cidadania não vem e diz, olha, consignado, eu dou certeza que começa tal dia, calendário, eu dou certeza que vai ser antecipado. Ninguém fala sobre isso, fica esse mistério. Começam a vazar informações, várias informações que a gente da imprensa recebe, são informações que a gente vê que eles deixam vazar. Para quê? Para ver, quando essas informações começarem a circular, se o efeito é positivo ou negativo. E eu quero saber de você, ali nos comentários. O que você acha disso que eu acabei de falar? Sobre os efeitos negativos, tanto de consignado quanto de antecipação de calendário. Algo que se talvez tivesse sido bem feito, sem deixar vocês num cenário caótico, sem informações, angustiados, talvez o efeito fosse positivo. Quero saber como que fica para você a avaliação da experiência do empréstimo consignado e avaliação da experiência da antecipação de calendário de agosto e sem informações sobre setembro até agora. Para você, isso deixa uma imagem positiva ou negativa da gestão sobre o Auxílio Brasil? Antes que venha algum comentário dizendo, Leonardo, tá batendo no presidente, tá fazendo campanha. Não, eu só posso falar sobre a atuação no Auxílio Brasil de quem está no Poder Executivo. Quem é candidato, eu não consigo dizer se está trabalhando bem ou não para o Auxílio Brasil, porque não estão trabalhando. Eles têm apenas propostas. Agora, quem está com a máquina na mão, com o Poder Executivo agora, é quem está fazendo isso. E estão fazendo isso de uma forma desorganizada, porque eu vejo o que vocês falam. E parece que eles não olham o que vocês falam. Eles não conseguem ler os comentários das publicações deles e ver que o empréstimo consignado precisa de uma definição, que as pessoas precisam ter um planejamento claro e que as pessoas estão ficando doentes com essas informações, com essa falta de definição. Antecipação de calendário também.
Uma família que recebe o Auxílio Brasil, que recebeu uma antecipação em agosto, precisa saber quando vai receber em setembro, porque precisa desses R$ 600 para sobreviver. Faz diferença, sim, para vocês receber no dia 19 ou receber no dia 5? É óbvio, olha a diferença de dias, você tem 10, 20 dias de diferença em um calendário, e isso no planejamento familiar é muito importante pelo ponto de vista também de previsibilidade. Você que está devendo, como que você vai falar que data você vai ter um dinheirinho ali para conseguir talvez abater um pouco da dívida? Se você sabe que o calendário pode ser antecipado e talvez não seja. Então é dia 19 ou início do mês? Então o que eu falo para vocês diante disso? A princípio, contem com o calendário começando no dia 19. Ah, pode antecipar? Pode. Existe uma corrente do governo que defende essa antecipação? Existe. Pode ser antecipado amanhã? Pode. Pode ser antecipado depois de amanhã? Pode também. Pode ser que daqui a algumas horas, depois que eu publicar esse vídeo, eles publiquem essa antecipação. Mas o que eu recomendo para vocês é, não façam planos concretos com ideias abstratas do governo. Apenas tomem isso como uma realidade, essa antecipação, quando efetivamente estiver publicado no Diário Oficial. Eu vou fazer um vídeo aqui falando, ó, foi antecipado, as datas são essas. Ou a partir do momento que o governo fale algo de concreto para você ter mais indícios. Por hora, conte com dinheiro lá para o fim do mês. Porque é mais fácil você fazer um planejamento com um cenário real do que fazer um planejamento com um cenário hipotético que depende de uma competência, que depende de uma mudança por parte do governo. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido claro. Eu não vou especular nenhuma data dizendo, ó, pode ser tal dia, pode ser outro dia, porque eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Quando eu tiver uma informação que o governo fala, olha, a gente está pensando em começar no dia tal, mas ainda não publicou, eu vou trazer, ó, o governo talvez faça nesse dia. Mas por hora, nem informações vazadas sobre possíveis datas de início a gente tem. Para mim é muito importante ler o que vocês pensam sobre isso. Você acha que faz sentido essa minha opinião, essa minha análise sobre o empréstimo consignado, sobre a antecipação do calendário de agosto e essa falta de informações? Você acha que isso tá te afetando, tá te irritando, tá te deixando angustiado, tá te deixando doente esse caos de informações? Quero saber ali nos comentários a sua opinião sobre isso. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.